Oi, rapaziada, aqui sou eu, o Unknown, e eu entrei no canal escondido só pra falar do Garden of Sara 6 para vocês. Eu não sei porque ele pulou o 6 para o 5, mas agora vamos lá. Começa aí com a abertura, editor. Uhul! Vamos lá, enquanto isso eu tô mexendo nas coisas aqui, sim, você está vendo, né? Porque eu sou esperto, tá ligado? Sou esperto. Eu sou esperto, então vamos começar. A história começa desde quando a gente voltou do capítulo 4, que foi aonde a gente parou lá naquele finalzinho, que foi meio ruim. E depois desse final meio ruim, de repente aparece o Shadow e o Nick jogado no chão. E eu não sei porquê, tô só... Então, depois disso, o Shadow fala... Depois disso... Desculpa se eu reiniciei aqui, porque eu tô bugado. Aí o Shadow fala pra gente tentar encontrar uma maneira de sair. Pra gente tentar se abrigar. Esse é o problema de confiar nos outros. Esse é o problema, tá ligado? Mas é isso aí até o começo. E depois desse começo, o que acontece... Nada. Tô zoando. Depois desse começo, do nada, quando você abre a porta, você literalmente escuta uma risadinha meio macabra. E você se pergunta, não, por que é meio macabra? Não sei, nem quero saber. É meio macabra porque do nada aparece até a risada do Titanossauros. Mesmo ele sendo o protagonista desse capítulo, tá ligado? Eu sou engraçado. E depois que você ouve essa risada meio macabra, o que acontece? O Shadow fala pra gente entrar. Depois disso a gente vai meio para que... Como é que eu posso citar? Um sítio. E você se pergunta, não, por que tem que ser um sítio? Porque sim! Tem que ser um sítio, sabe por quê? Porque sim! Mas vamos continuar, tô meio bugado hoje. Mas depois que a gente vai pra esse sítio, o que acontece? Nada. Tô zoando. Aqui é profissional nas piadas, filha. Aqui eu sou profissional. Vamos continuar, porque eu não aguento mais. Vamos embora. E depois disso, a gente vai para esse tal sítio que o Shadow estava falando. E quando a gente vai para esse sítio, as luzes se apagam. Então a gente corre muito rápido para o sítio. Depois que a gente chega lá, a luz se... Como é que fala aquilo mesmo? As luzes se... esqueci como é que fala! A luz literalmente volta. E o Shadow fala que lembra desse... Ele fala que lembra desse sítio, pois ele morou lá de toda a infância, para depois ele ser encontrado por rei e pelo Titanossauros. Depois disso, ele fala pra gente, sei lá, dar uma olhada por aí, pra ver se a gente encontra alguma coisa de útil, que seja útil. E depois disso, a gente vai para meio que uma salinha. Como é que eu vou dizer? Não sei. Não sei como é que eu vou descrever essa salinha. Mas se a gente vai pra lá, do nada a gente encontra, sei lá, lanternas, que pode até nos ajudar. Só que o problema é que isso é uma pegadinha, porque já aparece uma personagem, a Wittery de Chica. E ela vai até nos atacar, mas depois ela literalmente só nos come. Igual lá no Five Nights at Freddy's 2. Mais nada. Depois desse susto que aconteceu, o Shadow fala que encontrou o Bambam, né? Aí quando a gente vai falar com o Bambam, ele faz as coisas que ele precisa e tal. Aí a gente vai para uma sala escura.
escuridão. Um caminho bem escurinho, vamos dizer assim. Depois disso, a gente vai para o setor de introdução. Que depois disso, o que acontece? O Titanossauros tá lá nos esperando, feito doido. Ele só fala: alguém já saiu? Alguém já saiu, sei lá. Aí do nada, ele fala que tá de bom humor e que principalmente não quer brigar. E eu não sei porquê. Aí depois que a gente ativa as luzes, o que acontece? As luzes literalmente se apagam como se nada tivesse acontecido. E do nada a gente entra na sala e escuta uma voz. E é de um outro personagem novo, que é o Mechagodzilla. Ou seja, se ele é feito de metal, como é que ele vai arrombar a porta? Não sei. Ai, mano, ele é literalmente feito de metal. Por que ele vai arrombar a porta? Não sei. Eu não sei, tá ligado? Eu literalmente não sei. Aí depois disso a gente sai, depois dele parar de falar essa bosta. Depois disso a gente volta para o sítio que a gente estava, sabe? A gente volta pro sítio que a gente estava. E do nada, o que acontece? O Shadow falou que a gente teve muita coragem pra poder voltar de lá com o Titanossauros. Porque ele era um inimigo, tá ligado? Ele literalmente era um inimigo. Ele literalmente era um inimigo do Shadow. Do nada, um Krupasaurus ataca o Bambam e leva ele. E o Shadow até vai salvar ele, mas ele não consegue. Aí o Titanossauros fala pra gente entrar logo naquela giromba de sítio. E lá tem uma surpresa inesperada. O Nick está esperando ele e o Titanossauros. É claro, né? Porque ele não estaria esperando ninguém, tá ligado? Depois disso, a gente vai para o setor de... Qual que era o setor mesmo? Setor de potencialidade. É isso mesmo. Setor de potencialidade. E depois que a gente entra lá, a gente literalmente... Como é que eu vou dizer? Uma sala estranha. E depois que a gente entra numa porta e vê um personagem novo, Coringa, que ele literalmente virou Coringa. E eu não sei porquê, tá ligado? Mas vamos continuar. Aí depois que a gente sai de lá, do nada a Sarah aparece e vira aliada. E vira literalmente uma aliada nossa. Literalmente. Ela já era aliada antes, tá ligado? Então, né. Vamos deixar isso pra lá. Aí depois ela vai com a gente para outro lugar para tentar achar como é que fala? O interruptor para liberar o cetro. Só que ela leva a gente para um lugar que o interruptor infelizmente não tá lá. Mas a gente tem que fazer um puzzle para liberar uma porta. E eu não sei o porquê, tá ligado? E sei lá. Mas aí depois que a gente faz o puzzle, libera a porta, essas coisas, do nada o Mechagodzilla aparece querendo nos atacar. Aí a gente entra numa porta por aí, aquelas salinhas pequenininhas, sei lá, de custódia, não sei. Literalmente, a Sarah é atacada. E quem aparece para nos liberar? Se vocês acharam que era o Titanossauros, vocês estão errados. Se vocês acharam que o Titanossauros ia tentar salvar a Sarah, vocês erraram. Porque veio outro personagem novo. E dessa vez foi o Godzilla Kun. Ele foi ajudar a Sarah depois do impacto que aconteceu. Por causa daquele boss do Mechagodzilla. Não sei por que ele tentou bater nela. Não sei também, não sei nem quero saber, tá ligado? Aí depois que a gente sai de lá, sei lá, com um gancho, não sei. A gente sai e fala com o Godzilla Kun. Ele ajuda, ele vira nosso aliado. E por aí, sabe? Aí ele vira nosso aliado. Aí eles nos levam pra um lugar onde tá o interruptor. Só que pra gente tentar liberar a porta do interruptor, o que acontece? A gente tem que literalmente fazer um puzzle de espantar os Krupasaurus só pra gente poder vazar. Porque, véi, esse puzzle, se o Guard of Sarah fosse um jogo, eu aposto que esse puzzle seria super impossível. Vamos continuar. Depois que a gente literalmente libera esse puzzle, libera o interruptor, a gente consegue liberar o interruptor e vazar daquele lugar. Dessa vez ele fala que vai hipnotizar a gente de novo com aquele sonho de bosta. Aquele sonho de merda, velho. Eu odeio aquele sonho desgramado.
Aí depois disso, ele literalmente leva a gente literalmente fica num sonho onde a gente tá sabe aquelas paradas de ônibus? A gente tá numa parada de ônibus esperando um ônibus. A gente tá esperando um ônibus pra poder ir pra Lan House. Ou seja, mas por que eles querem ir pra Lan House? E eu sei lá. Mas é isso mesmo. Aí do nada, o Pianosaurus e o... Aí do nada, o Pianosaurus e o Garfield acabam sendo raptados. E depois que eles foram raptados, um ônibus literalmente aparece e atropela o player. Mas aí é sacanagem pura também, né? Porque não pode atropelar os outros. Mas depois disso, depois que a gente dormiu, o Titanosaurus fala que como a gente dormiu, Sarah foi para o último setor para liberar o interruptor sozinha e esperou o player acordar pra ele poder ir junto, né? Pra ele já poder ir. Aí depois que a gente vai lá, faz as coisas, tal, do nada aparece os papagaios do Foxy. Aí por que raios aparecem os papagaios do Foxy? Porque literalmente eles acham que a gente é tipo um estranho que foi tentar achar o pai deles, né? Que é o Foxy. Ou seja, se fosse pra achar o Foxy, eu acho que seria metade impossível. E por quê? Não sei. Eu não sei por quê, tá ligado? Mas depois que a gente já faz isso, a gente vai para um próximo puzzle. Que esse puzzle é literalmente a gente tem que fugir da Blue e do mal, que pra você que não assistiu, Garten of Sarah 4, a Blue virou tipo, sei lá, um capeta, que é uma versão do mal muito assustadora. Aí a gente literalmente tem que fugir dela. Depois que a gente pode dela, faz as coisas, por aí, a gente literalmente mata, a gente literalmente joga ela naquelas paredes lá de esmagar coisa, sabe, galera? Aí do nada, por que isso acontece? E do nada, quando a gente conseguiu, ela literalmente vira a Blue bebê. E aí fica bem fofinha, pra falar a verdade. Só que ela acaba fugindo da gente e vai direto pra um arbusto. Ela foi num arbusto, foi embora, foi de Vasco, como goleiro. Aí o que acontece depois? A gente vai pra uma sala que tem outro puzzle. Porque puzzles eu não aguento mais. Uma sala de outro puzzle. E depois que a gente enfrentar o puzzle, no caso, o interruptor da salvação. Porque ele libera a sala do cetro. Porque aquele era o último interruptor que faltava. Ou seja, e depois daquele interruptor, a sala finalmente foi liberada. E a gente consegue entrar nela. E depois que a gente entra na sala, do nada, o Pianosaurus literalmente... Ele literalmente aciona o botão do cetro sair da caixa que ele tava. E quando ele sai, os quatro, depois disso, a gente libera o cetro. Só que, infelizmente, o Mechagodzilla está lá. E não foi nada bom, porque ele queria roubar o cetro brioso. Aí depois disso, o que aconteceu? A Sarah literalmente jogou, como é que fala? Sabe aquelas seringas de tomar vacina? Ele literalmente jogou uma com veneno de dinossauro, que literalmente transformou o Pianosaurus numa versão sinistra. Que é uma fusão dele com todos os personagens de Pop Playtime 4. Que é ele, o Dewey, o protótipo, claro, que é o experimento 1006, e o Yarnaby. Meu Deus, essa fusão ficou bem doida. Inclusive tá aí na tela, caso vocês querem. Tá aí na tela pra vocês verem, ficou muito maluca. Depois desse Pianosaurus que nós chamamos com... Pera aí, eu ativei meus superpoderes. Pera aí, que eu vou pausar o vídeo rapidão. Acelera, editor! E depois desse Pianosaurus do mal acabar brigando com o Mechagodzilla, eles literalmente fogem e a gente vai literalmente pra um labirinto. E é muito chato. É muito chato, porque, mano, labirinto é uma coisa muito... Como é que fala? Vamos se contar. Chatinha. Aí depois que a gente escapa desse labirinto,
o Titanossauros ou o Godzilla Kun, não lembro, acaba sendo arrastado de um penhasco e ele acaba caindo, tá ligado? A gente dá de cara com o exército do Mechagodzilla. E tem todos esses integrantes, além do Mechagodzilla, que tá aparecendo aí na tela. Muito doido. Realmente muito doido, tá ligado? E depois disso acontece... Ah, liguei meus superpoderes de novo. Acelera aí, Store! E depois disso acontecer, a Sarah vira pro player e fala: eu aguento-os. Procure a raposa. E depois disso a gente vai embora e a Sarah acaba lutando contra os robóticos, que é o nome do pessoal do exército. E isso, Garten of Sarah 6 foi possivelmente um dos melhores Garten of Sarah até agora. E se vocês querem o Garten of Sarah 7, vai ter disponível aqui no canal. Então agora eu vou ter que ir embora, galera. Falou! Can't believe my eyes. I swear this must be happening in my mind. I've never seen a stranger sight in all my life. How can I survive? Should I run or should I try to hide? And still a million other questions fill my mind. Amnesia, numbing memories like anesthesia. Other common side effects include: who are you? Who am I? Who are these other guys? Amnesia. All I know is that your pancreas is mine. If I don't, I'm probably gonna die. Who are these creatures and what brought them all to life? Some of them seem nice, and some have tried to bury me alive. And something tells me they want to sell me merchandise. Amnesia, numbing memories like anesthesia. Other common side effects include: who are you? Who am I? Who are these other guys? Amnesia. Till I'm pretty sure your pancreas is mine. It's all your fault, side effects include: who are you? Who am I? Who are these other guys? Amnesia. Still I'm pretty sure your pancreas is mine. It's all your fault, bro. Yeah, yeah. It's all your fault, bro. Now I'm pretty sure your pancreas is mine. I can't believe my eyes. I swear this must be happening in my mind. I've never seen a stranger sight in all my life. How can
I survive? Or should I run or should I try to hide? And still a million other questions fill my mind. Amnesia, numbing memories like anesthesia. Other common side effects include